Olá pessoal, começando mais uma edição especial do 45 Minutos. Hoje a gente recebe Daniel Paulista, que está de volta ao esporte para a quarta passagem como treinador. Ele que começa ali como jogador, vira ídolo e agora está de volta. Estou aqui ao lado de Fred Figueroa e do maestro Cássio Zirpoli. Daniel, você chega de volta para mais um desafio, meu irmão. Como é que você está diante dessa expectativa? Bom, primeiro, é um prazer participar novamente com vocês do programa. É um programa que, como a nossa relação já é uma relação antiga, então a gente viu vocês trabalhando no diário, depois do nascimento desse projeto que deu certo e vocês são merecedores disso. Obrigado. E encontrá-los agora é um motivo de satisfação. E assim, estou muito motivado, confiante, sei da responsabilidade, eu sei da dificuldade, sei que é difícil, o momento é complicado, mas eu vejo que assim, tem muita coisa ainda, cara. São 27 jogos, eu acho que tem muita água para passar embaixo dessa ponte, eu acho que tem muito ajuste para ser feito, tem muito trabalho para ser conduzido e melhorado internamente dentro do clube, para que, primeiramente, a gente consiga trazer o esporte novamente a ser competitivo dentro da competição. Eu acho que são algumas etapas que a gente tem que passar para depois a gente pensar no grande objetivo que todo mundo quer, mas é um passo de cada vez. Então, esse primeiro momento agora é um momento de mapeamento, de analisar tudo que estava sendo feito, para que a partir de agora nós possamos escrever um novo momento, uma nova competição para esses jogos que nós vamos ter pela frente. Daniel, na sua primeira, não vou nem te chamar de primeira passagem, chamar de primeira experiência como treinador, porque você foi transformado em treinador muito rápido. Você teve 8 jogos ali na Série A e o seu aproveitamento naqueles 8 jogos seria suficiente para o que o esporte precisa em 27. A pergunta que eu faço é mais desafiador conseguir um aproveitamento elevado num período curto dentro da Série A, em 8 jogos, quase sem poder intervir muito, ou agora que você já tem todo um lastro, ter 27 partidas, você fica mais confortável em tentar ter um aproveitamento como aquele, que é em torno de 50%, pouco acima de 50%. Com 27 jogos, é mais fácil ou mais difícil? Você se sente mais desafiado no trabalho emergencial de 8, ou essas 27 partidas foram, inclusive, determinantes para que você aceitasse trocar um trabalho que estava em vias de disputar o acesso por essa missão dura, né, que você vai ter de... Assim, alguns pontos que me fizeram tomar essa decisão de vir novamente ao esporte são importantes a gente colocar. Eu venho de um trabalho que estava sendo muito bem desenvolvido em Belém, muito bem planejado e executado no Remo, né? Nós assumimos também o Remo no meio de março. O Remo vinha de uma eliminação na Copa Verde, precoce, uma eliminação na Copa do Brasil, precoce. O time não estava tendo um rendimento que a maioria gostaria. Então, houve a troca do comando e nós assumimos ali num momento muito complicado. E aí conseguimos, né, fazer ajustes com os mesmos jogadores, porque não havia janela, e quando abriu a janela fizemos algumas mudanças pontuais, mas o time encaixou, voltou a ser campeão, que não acontecia há alguns anos, voltou a vencer o Paysandu depois de 9 jogos sem conseguir, e iniciou a Série B, assim, surpreendentemente para o externo, de uma maneira que poucos acreditavam, né? O Grêmio está bem na competição, está fazendo uma campanha sólida para tentar uma busca ao acesso. Quando eu faço o movimento de mudar o esporte, primeiro, o esporte sempre mexeu comigo na questão que a minha relação com o clube ela vai muito mais do que a relação profissional. Existe um vínculo pessoal, que isso é claro para todos, então assim, jamais eu vou tratar o esporte como um outro clube qualquer do futebol brasileiro. Então isso pesa, e aí é os pontos que eu venho a falar que eu acho que são importantes. Primeiro acreditar que o esporte tem bons jogadores, individualmente. Claro que o esporte precisa traduzir esse potencial individual para o coletivo. Na minha visão, é um ponto que nós temos que melhorar. O coletivo
partir do momento que o coletivo se equilibra, os setores, os defesa, meio campo, ataque vão estar melhores, o individual ele vem junto. Então, nós precisamos ajustar isso. Segundo, o tempo para trabalhar. Quase que impossível em treinador, quando assumir um projeto, você ter o espaço que nós vamos ter aqui. Então, isso vai ser muito bom para conhecer o elenco, para os ajustes necessários, da maneira como nós gostamos que a equipe atue, porque há uma mudança de filosofia, porque as outras comissões, e está tudo certo, cada um entende o futebol de uma maneira, trabalhavam de uma forma, nós entendemos que tem que haver uma mudança, né? Até mesmo para tentar conseguir esse objetivo que você colocou. Então, esse período e também a condição do clube de fazer ajustes no sentido que precisamos de uma característica de determinado jogador, então vamos buscar, vamos trazer, porque também é necessário, até para dar um equilíbrio maior entre as posições que nós temos no elenco. Mas, assim, o desafio no sentido de conseguir o aproveitamento, eu acho que é igual em todos os momentos. Mas esse agora, por essa questão de tempo, oportunidade de fazer ajustes com contratações, com algumas situações que podem ser inseridas no nosso cotidiano, eu me sinto mais confortável agora do que em 2016 e 2017, porque você assume, daqui 3 dias tem uma decisão, daqui 3 dias tem a outra. Tanto que em 2017... nós terminamos nas últimas 3 rodadas tendo que fazer 100% de aproveitamento. Ao contrário da primeira passagem, você começa perdendo e demora a vencer. Aí no final... Aí no final a gente deslanchou. Às vezes as coisas não acontecem no tempo que a gente quer. Ali tem até um episódio clássico do nosso podcast, que é quando o Sport perde 5 do Palmeiras, eu chego no programa e digo, veja só, gostei. Depois desse jogo, há alguma esperança de vencer os outros 3. Porque... isso foi impressionante, porque o primeiro tempo foi muito bom. Olha só que loucura. O futebol tem isso, né? Foi um jogo que, assim, vamos lá, você enfrentar o Palmeiras em São Paulo, ali não era um jogo que você fala assim, não, aqui a gente vai ganhar e vai ser determinante na condição, mas a gente tem que fazer um bom jogo. E o primeiro tempo foi um jogo muito bom do Sport. Foi. Só que no segundo tempo a coisa... e só vira goleada nos descontos. Foi uma 40, estava 2-0 e o jogo bem jogado. Mas aquilo ali talvez também serviu de mexeu com o brilho mais... aquela atuação era capaz de vencer os outros 3 e vencer os outros 3. Né? Como acabou acontecendo posteriormente. Daniel, antes de ir para essa questão do elenco, eu vou insistir um pouquinho em relação à campanha, porque quando você fala da saída do Remo para o Sport, você detalhou todas as condições que fizeram você topar, mas é preciso dizer o seguinte, você está assumindo, não está assumindo o Sport com toda essa ligação, você está assumindo a pior campanha da história dos pontos corridos, assim, é muito mais grave do que assumir um time em crise, você está assumindo um time que em 400 campanhas desde que existem os pontos corridos, né, que são... com 20 clubes desde 2006, ninguém nunca tinha somado só 3 pontos. A gente tem no balanço da gente, quando a gente faz um podcast, tem o máximo tinha sido com 5 pontos, que é o Ceará de 2018 com Lisca. E ainda assim, tem que ter uma sequência muito grande. Então, quando você fala por etapas, é muita etapa que vai ter que ter para tirar um time de 3 pontos. Então, assim, como sair de um potencial, vendo assim como profissional, sair de um potencial candidato ao acesso, que no Remo, se você sobe o Remo, seria para ficar eternizado também. Um clube que não joga a primeira divisão com acesso, assim, desde 94, jogou a Copa João Avelange em 2000, mas assim, considerando o brasileiro mesmo, é 30 anos. Mas ir para um desafio maior, porque eu acho que é muito mais desafiador o que você vai fazer no esporte. Então eu queria saber assumir a pior campanha da história, porque eu acho que isso nunca passou na sua carreira e nem achava que você imaginava há um mês atrás que ia se sujeitar a isso. Bom, eu não me imaginava que essa mudança na minha vida iria acontecer, não vou dizer nem há um mês, estou dizendo há uma semana atrás, né? Porque o foco era o Remo mas o futebol ele é isso, sabe? Esses desafios eles pintam na nossa sequência. A gente nunca espera, mas eles acontecem. Agora, eu entendo, falo, e eu estou ciente desse desafio, do tamanho que ele é, que nem você falou, nunca teve uma campanha que está nesse estágio. Só que eu falei ontem na coletiva e eu acredito nisso. O que aconteceu para trás, cara, eu não tenho que fazer, a campanha é essa, esse é o momento, só que agora eu tenho que olhar o que vai ser feito daqui para frente.
qual vai ser o nosso aproveitamento daqui para frente, o que a gente vai ter que mudar daqui para frente. Eu conversei já com alguns atletas e assim, nós precisamos mudar o comportamento, mudar a postura, mudar o jeito de jogar, porque assim, não adianta a gente fazer as mesmas coisas que estavam sendo feitas, porque nós vamos colher o mesmo resultado. Nós temos que fazer algo diferente para colher um resultado diferente. Então, é com essa bandeira que eu venho hoje aqui, sabe, de me juntar ao clube, de me juntar a esses atletas que estão aqui. Eu falei, não está sendo fácil para eles também, porque não é fácil viver em Recife com a cobrança que a torcida do esporte faz, a cobrança de estar com a pior campanha da história. Não é fácil viver dessa forma. Daniel, Então, a gente tem que mudar, a gente tem que procurar algo diferente. acho que principalmente quando a gente fala de treinador, quando ele assume um clube, normalmente as coisas não estão muito bem, né? A sua história com o esporte... Já visto mesmo, né? Quem for assumir lá vai assumir também. Alguma diferença. Mas, no seu caso aqui, você chega para assumir o clube na condição que Cássio destacou. E eu queria que você falasse para a gente o que é que chamou a atenção quando você chegou aqui de volta para a ilha. Lugar que você conhece tanto, mas o que te chamou a atenção positivamente, o que te deixou mais alarmado? Eu falo do alarme porque o fato de ser um time que ainda não venceu me deixa preocupado. O esporte hoje é um clube muito mais estruturado, muito mais organizado como uma instituição do que quando eu saí. Né? Isso é notório, isso é visível. Agora, isso é um ponto importante para melhorar o nosso rendimento no campo, mas isso não vai ser o decisivo para você conquistar as vitórias. O que tem que mudar é o nosso dia a dia. E eu estou apostando muito que com esse período de treinamento a gente consiga mudar. Eu não vou conseguir mudar um jogador, mas eu acredito que eu posso adaptar ele à maneira como eu quero que ele jogue. E isso a gente faz pelo treinamento, pela insistência, pela repetição, pelo dia a dia. E essa mudança, que eu tenho certeza que eles estão incomodados de não ter vencido, de ter feito talvez algum outro jogo. Eu vi com o Fluminense no Rio, eu me recordo que eu assisti, foi um bom jogo. A derrota teve a bola para ganhar um jogo aos 45 a bola para ganhar, e aí talvez no último lance, foi ali no finalzinho, tomou um gol besta, que talvez poderia ter sido evitado. Então, assim, eu tenho certeza que há uma indignação, e quando há isso, é o primeiro passo que a gente tem que ter para mudar. Então, mudar, como eu disse, postura, comportamento, tem bastante coisa para ser feita, né? Aí, como eu disse, a gente tem que dar o primeiro passo. Não adianta eu falar em conseguir 5 vitórias, 6, atingir o objetivo, se eu não estou conseguindo dar o primeiro passo em busca dessa primeira vitória, né? Que ela é fundamental. Essa é a minha preocupação. A confiança do torcedor, eu tenho certeza que é aí que vai abraçar mesmo e a gente vai caminhar junto nesse processo. Daniel, quando você fala no primeiro passo, é só o complemento disso. Pelo brasileiro, a gente tem até a Copa do Nordeste para debater depois, mas pelo brasileiro vai ser o Juventude e Caxias do Sul. Ao mesmo tempo que você fala que tem 27 rodadas, o Sport, por exemplo, nunca ganhou do Juventude e Caxias do Sul, e mesmo que o Juventude na má fase, seria um compromisso difícil, o Juventude em boa... Se de repente não vem a vitória, depois de um mês treinando, como é que o time já não vence nenhum jogo, vai para um jogo que nunca venceu, que é um confronto direto entre zona de rebaixamento? Óbvio que você... E é um jogo ganhável, e de repente não acontece no primeiro jogo. Como é que não perde tudo isso para manter? Agora, tem 26 rodadas pela frente, porque tem 27, passaria a ter 26. Bom, eu acho que a gente tem que tratar assim, a gente tem que ter tranquilidade. Não sei se tranquilidade é a palavra certa, mas assim, a gente tem que ter uma leitura do momento. Eu acho que a gente não pode encarar o primeiro jogo como, ganhou, nós vamos ter chance. Se não ganhar, nós não temos mais chance. Então isso vai ser trabalhado, na verdade. Com certeza. Até porque, como eu disse, nós temos 27 jogos, não são 5 jogos que vão decidir a permanência ou não. É claro que todo jogo vai ser muito importante. Pontuar, e principalmente pontuar contra adversários que, no nosso mapeamento, estão ali do meio da tabela para baixo, todos esses adversários. Não enfrentou tantos desses adversários. É uma característica da tabela. Só que nós também não podemos entrar com essa linha. É um jogo decisivo, concordo, é um jogo que nós temos que fazer uma mobilização grande para ele, para tentar buscar de lá resultado que seja satisfatório, mas nós não podemos chegar lá e jogar toda a carga para assim, não conseguiu ganhar, bom, ponto, encerrou, morreu.
Não é isso. Nós estamos aqui para trabalhar todos esses. Mas essas até com a situações. torcida talvez tenha que ter essa relação, para a própria torcida entender isso. O Né? torcedor ele tem que também entender, né? E assim, o torcedor ele tá ciente do momento do clube, cara. O torcedor ele não tá aqui vivendo um mundo paralelo, não. Ele tá se enchendo de expectativa pela nossa chegada, pelo momento, mas assim, o torcedor ele tá ciente. É difícil o panorama. É meio que como o Fred até falou. Lá em 2017, a gente não iniciou da maneira. Se não tiver, a gente pegou o Curitiba aqui, perdeu. 4-3. Perdeu, que era um concorrente desde de casa, ele ia estar lotada. Inclusive, todo mundo sai daquele jogo com a sensação de que acabou. Mas a gente tem que ter o mental forte, primeiro daquilo que a gente precisa, e assim, o resultado final, a gente não controla ele do jogo. O que a gente controla é as ações que a gente faz dentro do campo. E é em cima disso também que a gente vai... É mais um ponto que a gente vai ter que trabalhar. Porque nós temos que mudar e fazer o time ser competitivo. Ganhar, perder, empatar, vai fazer parte da trajetória, da caminhada. Agora, o que a gente tem que ter esse equilíbrio mental, porque vai exigir do nosso psicológico, porque nós vamos perder. Em algum momento vai existir. Se não perder, ganha o campeonato ainda. Então, assim, você tem que saber que no momento que houver um resultado que não for satisfatório, você tem que ter a serenidade de o quê? Calma, o caminho é esse, nós estamos no caminho certo. Tem que ter convicção do que você está fazendo. E não simplesmente analisar pelo resultado da primeira partida que vai acontecer. Daniel, deixa eu fazer nenhuma pergunta, até tirar uma dúvida, uma curiosidade. Quando você sai do Remo, chega aqui e vai começar o trabalho. Nesse caso, tem tempo até prévio para o treino, né? Foi tão diferente. Como é o seu trabalho? Assim, você virei treinador do esporte. É assistir jogos, é pegar relatórios, é conversar com jogadores. Como é que tem sido entender, conversar com dirigentes, com pessoas que acompanham? Como é que tem sido esses dias para tentar realmente entender o que aconteceu, entender o que aconteceu dentro do jogo, no vestiário? Como é que tem sido esse trabalho nesses dias Tem sido muito intenso, né? Porque desde que o acerto foi finalizado, a gente tem trabalhado em várias frentes. E aí temos conversado e ouvido muita gente da parte interna do clube. Tem vivenciado diariamente o esporte esse ano, né? No caso, porque é esse elenco que foi montado, de situações que estavam acontecendo, o porquê que estavam acontecendo daquela forma, e tentando entender para ter um diagnóstico onde é o mais emergencial nesse momento que nós vamos ter que atuar. Então, já conversei com quase que todos os funcionários internos da parte do staff do clube do futebol. Com relação à diretoria também, a gente tem conversado muito. Ontem foi um dia que teve apresentação aqui, mas foi um dia de reunião o dia todo. Fui voltar para o hotel, era 8 horas da noite, porque foi reunião até esse horário. Hoje nós temos uma nova reunião agora no período da tarde, lá no CT, para já uma reunião já com o intuito de planejamento de reinício da temporada. Porque numa programação prévia, que isso não foi a gente que fez, a gente só deu o prosseguimento porque já estava pré-definido, a apresentação é sexta-feira, os jogadores vão passar por 2 dias pelo menos de avaliações, testes físicas, e assim, o nosso trabalho mesmo efetivo no campo, com a execução da parte de futebol, ele vai começar mesmo a partir na segunda-feira, né? Que aí nós vamos mesmo intensificar os treinamentos. Até isso é diferente, né? Porque normalmente você chega, já tem um jogo em cima, você tem que meio que repetir o que você já encontra por lá, depois vai trabalhando. Agora você vai ter Nós vamos fazer tem uma programação que já, as 2 primeiras semanas, ela já está pré-estabelecida no nosso trabalho. Nós já organizamos toda a programação de treinamento, o que vai fazer. Você disse que ligou para alguns jogadores também. Liguei também. Jogadores que você já conhecia ou até... Como é que foi? Não, liguei para diversos jogadores que, a princípio, têm uma liderança maior e conhecem o que estão vivendo, para, primeiro, dar o apoio, né, para eles, e segundo, para demonstrar também que nós estamos juntos nessa O que você caminhada. ouviu? De uma forma Olha, geral? eu ouvi assim, pontos
que me deixaram assim, satisfeitos, que é aquilo que eu falei. Eles estão insatisfeitos com o momento. Eles sabem que eles têm a parcela de responsabilidade no processo, mas eles estão assim indignados porque acreditam que poderiam estar numa situação diferente. E aí eu falo que assim nós temos que também entender que o jogador ele não é sozinho, cara. Tem todo um staff que vai trabalhar junto. E a gente não pode jogar a carga somente nos atletas e responsabilizá-los por isso. Então, assim, eu trabalho muito dessa forma. Eu olho primeiro que nós, da comissão técnica, estamos fazendo para depois a gente poder chegar e cobrar o jogador. Ou será que eu estou dando o estímulo certo? Será que eu estou dando uma orientação que ele está me entendendo? Né? Ele está me jogando da forma como eu quero? Porque é muito fácil cobrar, mas a gente tem que olhar para dentro também para depois a gente poder externamente cobrar e exigir aquilo que a gente está pedindo. Então, assim, foram conversas boas, positivas, e que agora, na prática, nós precisamos ter uma postura diferente. Daniel, na coletiva que você deu ontem, inclusive teve um ponto que me chamou muita atenção na coletiva, que foi uma declaração que eu acho que é para a torcida, mas é para o elenco também, de que zerou tudo. E Matheus Alexandre acaba sendo um símbolo, porque foi um jogador que foi colocado, né, numa prateleira para negociação, foi até afastado. O Sport tinha 3 laterais direitos, da noite para o dia acordou com 1, e você sinalizou de que está tudo zerado. Ou seja, aquele jogador que já não se contava pode ser reintegrado, pode voltar a treinar, pode voltar a ter chances. Queria, se essa sua visão realmente zerou. Por exemplo, você vai pegar um time que vinha jogando 3 zagueiros, não é muito a sua característica. Com esse tempo, realmente a sensação é de que você vai deixar tudo para ter um ponto de partida de formação no novo esporte. Então, esse é o sentido mesmo. Matheus Alexandre, você recebe para treinar, para dar chance, pode ganhar posição, é zerado mesmo. Não, esse é o nosso sentimento. É uma decisão que ela já está tomada. Nós, assim, até pelo tempo de treinamento, nós estamos encarando isso como um início de uma nova temporada. Porque os jogadores eles saíram para um período de recesso, de descanso, vão retornar. Então, a partir desse momento, é como se nós estivéssemos iniciando lá em janeiro. Então, assim, o tempo para trabalhar é o tempo de conhecimento, de característica de cada um dos atletas, onde gosta mais de jogar, onde pode render mais, de muita interação entre comissão técnica e atletas. E é uma bandeira branca no sentido que, agora, pessoal, está começando do zero. Vamos esquecer, entre aspas, o que passou para trás, porque a gente não muda, como eu já disse, mas nós temos que olhar o que nós vamos fazer para frente. E olhar o que nós vamos fazer para frente significa que nós estamos iniciando um trabalho onde cada um vai ter que novamente buscar o seu espaço. O caso do Matheus Alexandre é igual a todos. É um ativo do clube. Todo atleta que tem contrato em vigência com o clube vai ser trabalhado, vai treinar, vai procurar seu espaço, vai ser estimulado como qualquer outro, né, de uma maneira igualitária a todos, e aí é o dia a dia. Quem tiver melhor vai estar jogando, até porque o nosso momento tem que ser os melhores para aquele jogo, para aquela situação, que é o que nós vamos trabalhar. Número de reforços, já tem algo nesse sentido? Nós temos conversado de algumas características que, no nosso entendimento, precisam ser lacunas que precisam ser preenchidas dentro do elenco. Não vou falar em números, porque sempre quando a gente fala em número, aí gera aquela uma expectativa. Aí, por exemplo, você fala um número, aí esse número não acontece. Aí o torcedor, falou em tal, e não contratou. Ou então, aí você fala um número e contrata mais, porque às vezes a oportunidade de mercado, ela acontece. Mas ao mesmo tempo que não tem um número, mas é uma janela enxuta ou realmente tende a ser meio time, assim, a quantidade de gente que pode chegar, porque o Sport investiu 57 milhões. Acho que o próprio caixa do Sport não está tão robusto para investimento do jeito que ele fez. Teria que ser uma outra amarração do negócio, seja por empréstimo, seja por promessa de cara contrata para no final ativar uma cláusula e comprar. Seria um caixa menor. Mas ainda assim, o volume de jogadores talvez não pareça ser tão curto, ainda que você não dê um número. A gente não está falando de 4 jogadores, de 5 jogadores. Eu vejo assim... Vou falar um número certo. Isso é mais ou menos. A gente vai fazer contratações para tentar preencher as lacunas que existem. Agora, eu penso o seguinte, não pode ser contratação
contratar por contratar para dar justificativa que está contratando. Nós temos que contratar atleta que vai suprir a necessidade que nós precisamos. Então, assim, há uma diferença muito, e a gente vê isso acontecer muito no mercado. Em muitos momentos se faz uma contratação para se justificar que está fazendo mudança, está fazendo contratação. No nosso caso, até pelo nosso momento, até pelo fluxo de caixa, questões financeiras que também precisam ser respeitados. O Thiago tem trabalhado bastante nesse momento para encontrar. Alguns atletas já estão sendo contactados. É claro que para finalizar tem toda uma engenharia que precisa ser construída. Os atletas contactados estão se mostrando abertos ou essa situação de só ter 3 pontos virou um entrave? É um dificultador, não vou mentir. É um dificultador, mas eu acho que isso não é o determinante para conseguir ou não a contratação. Agora, sim, tem que ser claro e transparente. O momento nosso também dificulta para que você consiga trazer determinado jogador que às vezes é o desejo da comissão técnica, é o desejo da direção, às vezes é o desejo da torcida, mas trabalho em cima dessa contratação não está faltando. Agora, se vai conseguir ou não, tem muitos fatores que determinam isso. A gente está falando aqui sem ainda ter saído uma data, é só para não esquecer a Copa do Nordeste, para não deixar passar batido, até aqui não tinha saído uma data. Não sei se internamente o clube já trabalha, porque na Bahia a gente fez no fim da rodada da Copa do Nordeste que seria 9 de julho. Se fala em Comente Salvador que tanto Bahia quanto Vitória jogariam já em 9 de julho. Como são 4 jogos, a gente deduziu que talvez o jogo Sport Ceará possa ser nessa data. Não sei se já foi dito a você, se foi repassado, será mais para frente. Mas, de toda forma, como o clube, se aquele clube está vendo, no meio disso tudo, está vendo a Copa do Nordeste com esse jogo com o Ceará, se pode ser visto como uma válvula de escape para uma temporada tão ruim, como uma oportunidade para esse momento. E, sobretudo, a gente está falando aqui sem ter saído a tabela, mas com essa possibilidade. Se for antes do jogo de Juventude, como seria, como se prevê em Salvador, 9 de julho, ou seja, 3, 4 dias antes do jogo de Juventude, seria a sua apresentação, o jogo seria na Ilha do Retiro. Como seria esse Sport contra o Ceará? Olha, eu acredito que assim, existe uma conversa sobre isso, né, de ser no dia 9, mas eu acho que não é uma coisa que está definida. Acho que para nós, na questão da execução do planejamento, não muda, porque são 3 dias antes, onde era um possível retorno da Série A. Mas eu acho que é válido. Eu acho que eu, particularmente, gostaria de reestrear, não em vez de Caxias, jogar na ilha. Mas eu vejo, para o momento do esporte, por toda essa expectativa, por todo o que a gente está vivendo, se pudesse, eu gostaria de voltar a reiniciar o trabalho dentro da nossa casa. Que eu acho que na nossa casa vai ser o determinante. O poder de decisão, tudo zerado, menos... Não, com certeza. É lógico que dificílimo, né? O Ceará é um grande momento, tá um trabalho equilibrado, já de um bom tempo, tá com uma maneira sólida de jogar. A gente sabe da dificuldade disso, mas a minha preferência é que, se isso acontecer, eu acho que é positivo, né? Claro que até na última questão que a gente estava falando de reforço, a Copa do Nordeste não dá mais para escrever nenhum atleta. É o grupo que está. Então, assim, nós temos essa situação também que vai ter que ser planejada para isso, mas, assim, eu vejo com bons olhos que é um jogo que pode encher ainda mais de confiança, de expectativa, todo o trabalho que nós vamos ter pela frente. Jogar dentro de casa é um jogo decisivo, um jogo que é avanço de... A minha sensação foi boa de saber que vai ter esse jogo. No primeiro momento a minha também. Lhe dá uma partida importante, não é um amistoso, não é um jogo treino, lhe dá uma partida para chegar, se tiver uma classificação, impulsiona, porque Daniel... O que não pode ter, não tem performance, na verdade, né? Quando o Sport estava sendo treinador, a gente fazia as enquetes, a gente fez enquete, ficou, desde que Sosso passou, Sosso criou sobretudo uma bolha de rede social, muitos fãs. Então, o Daniel aparecia ali em segundo, né, quando a gente fazia enquete. Sosso, até não sei se é o perfil do nosso público, tinha muita gente que virou um pouquinho viúva dele. Daniel aparecia em segundo, às vezes em terceiro, mas quando foi contratado, imediatamente a aprovação parecia que ele era o nome principal, assim, foi 70%, 80%. A gente chegou a fazer enquete e a gente percebeu essa virada de chave, me surpreendeu até um pouco. Não só a aceitação, como de repente se criou uma onda de esperança. Positiva, né? Falou comigo,
Eu já achava que o jogo do Juventude não ia ter, mas eu estou sentindo que mudou um pouquinho o astral. E aí você coloca, antes disso, algo que pode catalisar muito positivamente. E aí eu não vejo tanto, quando se perder não vai mudar muito o ambiente negativo que já está. Então eu acho que o jogo só tem ganha-ganha aí. Eu achei positivo. Agora, Daniel mostrou um lado que é complicado. Talvez ele trabalhe em time e tenha que fazer ajustes para esse jogo por ser outro elenco. Mas lembrando que isso vale para o Ceará, para o Vitória, assim, na verdade, vale para todo mundo, assim. É porque o esporte Talvez tenha uma reformulação maior, né? Mas... É que assim, é o momento, né? Claro. O Ceará talvez não vá fazer movimento. Não, se fosse no Castelão era muito pior, pelo menos assim, né, dentro desse cenário. Não, eu acho que assim, é aquilo que eu falei na coletiva. Se a gente for olhar, tem lado negativo? Tem. O momento é difícil, ninguém tá escondendo isso. Mas a gente também tem que olhar que pode dar certo. Nós temos que olhar o positivo, como se a gente for ficar. Ah, não, mas pode perder. Cara, mas pode ganhar também, entendeu? Sabe, é futebol, a gente tem que olhar o positivo, a gente tem que se apegar a isso, agora nunca perdendo o senso da realidade. A realidade é difícil, mas eu tenho que olhar o positivo. O esporte já deu demonstrações que, nos momentos de maiores dificuldades, o time ressurge de uma forma que, às vezes, até inexplicável. Então, vamos se apegar a isso, vamos trabalhar bastante para dar a volta por cima. Daniel, observando as suas 3 passagens pelo Campeonato Brasileiro, porque 2 delas na reta final, salvando, e a outra nas 5 primeiras rodadas do Brasileiro de 2020. Que se assemelha aqui nesse cenário por ser ainda início de temporada. O resto é reta final, o elenco está montado, a matemática está estabelecida, é aquele ponto final. Em 2020, o time que jogou ali era um time mais propositivo, um time que atacava de forma mais aberta. Isso eu lendo as matérias até para rememorar um pouco do como tinha sido ali. E acabou, o que é que aconteceu naquele time? Isso acabou não acontecendo, o ataque não funcionou naquele momento, tanto que o trabalho encerra depois de 2 derrotas na ilha, Santos e São Paulo, 2-1-0, ou seja, nem a defesa ficou tão ajustada e nem o ataque funcionou. Que é basicamente, assim, você volta para o presente, é o Sport 2025. Pelo menos o de Pepa. O de Antônio Oliveira a gente deixa de lado porque foi um trabalho assim, tão sui generis assim, dentro dessa situação que até difícil avaliar, mas o de Pepa era um time mais propositivo, mas que no fim das contas era um propositivo arame liso. Assim, como se fala essa expressão de futebol, que só ataca, só cerca, e a defesa não era tão segura. Você está falando dessas características que você quer para esse novo esporte. É óbvio que você não vai falar, não é questão de jogador, não é nada disso não, mas do que dá para falar. Qual é a principal carência ali para ajustar dentro desse time do Sport? Você enxerga, por exemplo, a questão defensiva, o ataque, você vai falar do equilíbrio certamente, mas se fosse assim, isso aqui é o primeiro ponto. O que é o primeiro ponto na hora que você tentar ajustar durante seu início de trabalho com os jogadores? Eu reconheço que a passagem de 2005 não foi a passagem que nós esperávamos, né? Não foi nem em termos de rendimento... A de 20. A de 20, desculpa. De 20. Não foi nem em relação a rendimento e muito menos a resultado. Claro que isso não é desculpa, mas nós tivemos ali alguns fatores que impactaram muito no nosso dia a dia. Nós assumimos no nosso primeiro jogo, foi quando estourou a pandemia. Isso foi um caos para todos, porque ninguém sabia o que ia acontecer, foi todo mundo mandado para casa, ficou aquela história de treinamento remoto, né? E manda treinamento para cada um fazer na sua casa e demorou muito tempo para retorno. Todo mundo sabe o que aconteceu, o que foi para todo mundo, e depois teve o retorno da Copa do Nordeste, que foi todo em Salvador, também uma outra confusão lá. Bom, mas isso não é desculpa, como eu estou dizendo, mas assim, muito foi impactado. É um cenário... O clube também, eu entendo que sempre há as melhores intenções, mas o esporte vivia um momento administrativo, financeiro complicadíssimo naquela situação, que nós só tomamos ciência depois que nós estávamos aqui. Então, a partir do momento que você está, você também tem que assumir tudo isso. Então, tudo impactou, né, no prosseguimento do trabalho. Não é desculpa, mas é bom sempre a gente ponderar o momento do clube, totalmente diferente do que nós estamos encontrando agora. Eu vejo que, no momento atual, a principal carência nossa é equilibrar, como você disse, mas o equilíbrio passa de você, primeiramente, eu vejo que no que eu acompanhei de uma forma preliminar ainda, um esporte ainda muito exposto, principalmente a sua defesa,
sua linha defensiva, que eu acho que é um ponto que nós temos que, primeiro, dar uma proteção maior aos nossos zagueiros, independente se vai ser com linha de 4, com linha de 3, também estava acontecendo da mesma forma. Esse é um ponto principal que acho que a gente tem que melhorar esse fator, porque a combatividade dentro do meio campo ela precisa melhorar. Que eu acho Tem uma que camisa aqui que dá pra você usar, viu? né? Traz pra cá, por favor. Porque eu acho que aqui, ó. Essa aqui, ó, ajudaria, viu? Tá vendo aí, ó? Cabia, encaixava. Eu acho que encaixa, não encaixa? Daniel Paulista de 5 ali na cabeça de área. Muito É um dos bacana. perfis que precisa. Já pendura aí, ó. Porque... Veja, Fred foi bem assertivo, velho. De fato, não sei se dentro do esporte, se é o esporte da gente, mas de fora, olhando de fora, esse número 5 aí. É o que eu falei, eu vejo que o 5 também é O 8, mais o de- 5. nós vamos precisar, mas assim, os nossos próprios atletas, eles têm potencial, eles têm qualidade. Nós temos que ajustar posicionamento e mudar a postura dentro de campo de competir mais, né? E proteger mais a nossa defesa, que eu acho que a defesa tem sido muito exposta. Nós temos 18 gols tomados em 11 jogos, é muito gol. E ao mesmo tempo, ofensivamente também, nós temos que encontrar a solução. Acho que nós precisamos de mais velocidade, de jogadores de explosão, de atacar e defender, de transição. É uma característica que nós temos que encontrar ou no mercado ou no próprio elenco. Atletas que vão fazer essa dinâmica. Eu acho que são dois pontos aí que vão ser determinantes. Lógico que todo mundo precisa melhorar, mas eu acho que esses 2 pontos, na construção da equipe para a sequência, precisam E evoluir. eu acho que Cássio trouxe um ponto importante. E aí, claro que eu não estou pedindo jamais para você avaliar trabalhos de quem passou, mas o esporte que a gente sente que deve ser tomado como base, ele é o esporte até o jogo do Fluminense, né? Que é o esporte de Pepa, porque Antônio ele foi muito intervencionista, digamos assim. Por pouco tempo, ao contrário dos 30 dias que você vai ter, ele tentou mudar muito rápido, descaracterizou demais o time. Então, eu acho que o que Cássio traz de análise é como eu vejo. Quando eu penso em como reorganizar o esporte, eu não penso a partir do jogo contra o Mirassol. Porque aquilo ali estava tão diferente do anterior, que eu penso assim, do jogo do Fluminense. Porque é claro que um jogador como Rivera, investimento alto do esporte, chegou jogando bem, estava jogando bem. De repente, deixou de ser uma escolha de forma por um jogo aqui contra o Cruzeiro. Então, eu acho que o esporte, se fosse imediato, seria horrível para você pegar o Mirassol uma semana depois já ter um jogo, porque entregaria algo muito misturado, ou seja, não tinha mais jogadores garantidos nas posições. Então, eu acho que tem esse ponto de partida do Fluminense. Foi um jogo que você até citou como uma referência. De todos os jogos, o único que você citou aqui foi o jogo Fluminense. Então, eu acho que você também meio que já tem um ponto de análise, não de partida, porque partida você já disse que é do 0, né? Mas aquele jogo do Fluminense é meio que, aqui a gente Daqui dá pra gente extrair alguma coisa, né? Aqui defendia, aqui tem saída de bola, aqui existia um time competitivo, porque até ali o Sport tinha 7 jogos, um empate, 6 derrotas, mas competiu os 7. Sim. Teve chance de vencer 3, 4 deles. Esteve na frente com o Fluminense, esteve na frente contra o Corinthians, tanto Fortaleza aqui bobeou excessivamente, o Fortaleza tirou muitos titulares, depois viram um caos. Parte desses gols aí vieram depois. Inclusive. Teve aquele erro contra o Palmeiras, contra o São Então o Paulo. Sport competiu. Poderia ter, era para ter pontuado com o Palmeiras, poderia ter vencido. Então, aquele jogo do Fluminense você até citou aqui, né? Não, eu concordo com a tua análise, que é um norte, né? Um caminho, né? Que, assim, não tem nada... mas a gente tem que... Eu recebi um relatório logo que cheguei dos jogos, né? De toda essa trajetória no brasileiro, né? E eu concordo quando você diz assim, não, competia mais com o Pepa do que nas últimas apresentações. Não sei se a mudança de jogo, sabe, que ficou muito visível a diferença de um para outro, e aí talvez não tendo tempo para trabalhar, e a mudança foi muito pesada, né? Mas nós vamos avaliar isso também, com certeza. Eu falei, nós temos que ser competitivos, cara, nós temos que lutar pela vitória. Nós vamos nos aproximar dela se a gente tiver isso. Defensivamente tem que ter uma defesa mais sólida, e ofensivamente a gente tem que ser mais assertivo. Nós não vamos ser aquela equipe que vai
tem muita posse de bola. Eu, pelo menos, nas equipes que eu trabalho, não tem tanta posse de bola, mas são equipes que quando pegam a bola tem velocidade para chegar ao gol. Então é em cima disso que nós vamos trabalhar no dia a dia. Daniel, nos últimos anos o Sport vem tendo uma rotatividade enorme de treinadores. Você vai ser, eu confesso que eu não lembro assim, pelo menos aqui no Sport, já passo na primeira divisão, de estar um técnico efetivo na 12ª rodada, que será o jogo de Juventude. Não tem interino não, tipo, treinadores efetivos já vai ser o terceiro em 12 rodadas. Nas nossas análises, nas lives que a gente faz, a gente tinha que avaliar o seguinte, que o próximo treinador do Sport, antes de você ser anunciado, se seria o treinador de 26, porque a situação era difícil, na nossa análise, beirando irreversível, o Sport tem direito a acreditar, a torcida tem a acreditar, e a gente pode até achar que dá ainda, mas ao mesmo tempo também não vai achar que é algo simples, que a chance de cair é maior do que de ficar. E que o próximo treinador seria um treinador já do projeto de fazer um bate e volta. Só que aí na análise a gente comentava o seguinte, com o time nessa fase, como é que se aguenta 27 rodadas? Porque ao mesmo tempo que você fala que tem muitas rodadas, é muita rodada talvez perdendo também. Assim, se as coisas não derem certo. Porque assim, você seria um nome já ok para começar um trabalho da Série B, para fazer um bate e volta. Mas como é que sustenta até lá? Então assim, quando se conversou com o Sport, não é possível, imagino eu, não é possível que a conversa tenha sido 100% focada em ficar e ninguém não tenha tido nenhum momento. E se as coisas não caminharem assim? Como é que seria se você tem essa segurança de que, esse trabalho, treinador, mas aquele trabalho diz, ficar vai ficar, se não ficar, se esse trabalho continua, se você tem essa segurança de ser o último treinador do Sport, porque é muita rodada pela frente para um time que não está acontecendo até aqui. Mais direto, só para complementar, a gente debatia muito o seguinte, Daniel, era um bom nome para a Série B, para começar do zero? Era, mas aguenta. Mas se ele vier e não conseguir, já vai se perder um dos nomes, né? Porque e se isso passou, aí caso eu fez a pergunta, só para... Não, eu acho que assim, estabilidade no futebol a gente não vai ter nunca. Ainda mais com o treinador, né? Tanto é que olha a rotatividade que a gente tem de treinadores no futebol brasileiro. Então, assim, eu estou aqui hoje para viver o momento, para viver a situação atual. Acho que 2026, concordo quando você fala assim, tem muito jogo para lá. Então, da mesma forma que tem muito jogo até lá, a gente não tem segurança e nem tem projeto em 2026, nem o Daniel, acho que nem o Sport, nem a sua... A conversa com você foi toda voltada em permanência. Todo 2025. Os reforços que estão vindo pensando em 2025. Isso. Porque até isso o Fred falava também, isso. Claro que seria bom reforço que se viessem e caíssem, fossem do perfil também. Mas assim, eu entendo isso, que quando você fala, a situação é difícil, mas eu acho que a gente não pode pensar em 2026, porque senão a gente já meio que entregou os pontos, sabe? A gente tem que lutar, cara, a gente tem que tentar. Claro que em determinado momento, se as coisas não acontecerem, vai se pensar em 2026, daqui a um tempo. Mas assim, o momento atual é de esperança, o momento atual é de confiança, de acreditar. Então é em cima disso que a gente está trabalhando. O que a gente vai fazer, as mudanças que vão acontecer dentro do clube e externamente são focadas a 2025. 2026 tem muita água, tem muito... Seu contrato é até 25, até o final. Contrato é até 25. Até me surpreendeu, eu achei que... Até 25. Eu também não quis, Você não quis? Também não quis. Porque eu acho que a gente tem que viver o momento atual. Acho que chegar no final do ano, aí é uma coisa que, se tivermos sucesso, acho que é ótimo para todos. É claro que tivemos sucesso, vamos ter uma continuidade, claro que vai ser do meu interesse, não tenha dúvida. Só que nós trabalhamos sempre com todos os lados. No futebol nós temos que ter esse senso de realidade. Se também não tiver, eu acho que é natural que deixar também o clube e o próprio caso do treinador, como são 10 jogadores, livre no sentido de quê? De tomar a decisão que vai ser melhor para todos. A gente, nesse caso com o Sport, não tem só o 8 e 80. Porque justamente, talvez se você possa melhorar e no final faltou, acontece. E não dê, e aí, não e dá. aí seria uma análise completamente diferente. Você Exato. já seria, é isso aqui, Daniel, é isso A base do time é esse, vamos voltar. A gente dizia até o seguinte, que a situação... Porque tem muitos caminhos
podem acontecer daqui para Às frente. vezes pode ser um gol. Tantos Fra- times já caíram com um gol. Com certeza. A gente dizia até o seguinte, que é tão curioso essa situação, que o seu trabalho pode ser bom e não ser suficiente. Você pode simplesmente somar uma quantidade de pontos que nesse momento ninguém imaginava que fosse possível para esse esporte Mas não vai dar. e no fim das contas não ser suficiente. Então, assim, tudo pode acontecer, mas, assim, estamos confiantes. Eu acho que isso é o principal. Como eu disse, tem muita coisa para acontecer e ninguém sabe o que vai acontecer e a forma como vai acontecer. Porque agora nós já estamos entrando na forma. Isso. Né? Nós estamos falando. Porque às vezes pode fazer um número grande de pontos, mas às vezes não vai dar. Nós estamos falando que a forma como aconteceu não deu. Chegar a 37, por exemplo, esse time agora soma 34 pontos, assim, seria até... Então, assim, tem muita coisa. Eu acho que, assim, o futuro, a gente analisa e conversa no momento oportuno. O momento agora é de trabalho, é de se focar naquilo que tem que ser feito, na busca de melhorar a equipe no momento atual. Ô, Daniel, a gente já está indo para a reta final. Tem uma pergunta que é mais voltada agora para você. Você já dirigiu, como a gente já falou várias vezes aqui, 3 vezes o Sport na Série A. Mas isso não deu a você um carimbo de um treinador de Série A. E a sua trajetória é uma trajetória que a gente comenta muito ela. Porque até por ser contemporâneo, a gente viu o Daniel jogar, todo mundo da mesma idade viu o Daniel jogar, viu todo o desenvolvimento. E você começa, como por exemplo, Eduardo Batista e você são os 2 treinadores que o Sport formou nos últimos 10 anos. E os 2 têm como característica de quando você... tem muito treinador que começa jogando segunda divisão do estadual, aí vai bem, você começa no ataque, você começa no Sport na Série A. Eduardo Batista começa no Sport, estava ainda na Copa do Nordeste, mas numa Série A. Eduardo Batista, por exemplo, tudo encaixou, foi Sport, Fluminense, Palmeiras, Atlético Paranaense. Você teve um bom trabalho que não conseguiu a sequência dos anos seguintes. E você precisou descer etapas na sua carreira, rodou por aí, saiu rodando, saiu trabalhando. E aí a pergunta que eu faço é, até quando você veio em 2020, eu ainda tive a sensação do Sport estar trazendo Daniel Paulista, que salvou o Sport em 16 e 17. Daniel Paulista tem vínculo com o Sport. Eu acho que agora pesou muito mais o Daniel Paulista, que Treinador. o CRB foi lá vencer o Fortaleza com o Sport uma semana antes, 2 semanas antes de ter tomado 4-1, porque o Fortaleza quis que fosse 4-1, né? Porque estava 4-0 muito rápido. E eu acho que agora olharam para Daniel e disseram, não é Daniel que nos salvou. É um Daniel do mercado. Do mercado. Que pegou o Remo, que ninguém imaginava que o Remo ia ser competitivo, e colocou o Remo jogando muito bem. Porque não é que o Remo estava brigando pelo G4, o Remo não perdia. No jogo que o Remo perdeu um pênalti para perder o jogo. Ele estava perdendo. O Remo, 2 empates fora de casa, levou o gol na última bola. O Remo era, de fato, jogando, talvez, segunda melhor equipe da Série B, jogando futebol. E a sensação que eu tenho é que agora você vem é Daniel Paulista, mas poderia ser Daniel Mineiro. Esse cara que trabalhou no CRB, que trabalhou no Remo, a gente pode trazer para a Série A, como o Guanais foi para a Série A com o Mirassol e hoje estaria no mercado para o Juventude, para o Vitória, seria interessante. Você vê dessa forma que agora é como se fosse a sua primeira Série A, tipo, eu subi as etapas, agora eu não venho pelo atalho, agora eu não sou o ex-jogador que era auxiliar técnico e virou treinador, agora eu sou um treinador que fiz Série C, fiz Série B em alto nível, cheguei na Série A. Pela minha trajetória como treinador, eu acho que quando o telefone tocou, você pensou, virei um treinador de Série A, que tem um clube de Série A que eu sei que eu tenho um vínculo, mas que está me procurando de verdade. É muito boa a sua análise e concordo muito com ela, porque eu comecei por cima, como você disse. Você pegar o Sport na Série A é começar por cima, e naquele momento o que foi feito não me abriu portas para uma continuidade nesse patamar, e eu reconheci que eu precisava também mostrar o meu valor e reiniciar uma carreira. E assim, aí fui cumprir etapas, né? Nós fomos com Confiança na Série C, subimos, fizemos lá a Série B com Confiança, fomos para o Guarani. O CRB, curiosamente, trazendo até mais uma coincidência aqui. Quando eu assumo o CRB nas 2 passagens, o CRB era o último e era o penúltimo da Série B.
Então nós estamos falando de trabalhos assim que se iniciaram também deram uma de formas foguetada, né? caóticas, entendeu? E Concursado pro Corpo Bombeiro e aqui. depois se transformou naquilo que você está falando. Nós elevamos um nível do CRB de briga para acesso a um time que foi finalista de Copa do Nordeste, que nunca aconteceu na sua história, com um nível assim, ficou muito próximo do título. Muito próximo. O título, assim, ficou por aquele escorregão. machuca Ficou perto, inclusive, no até tempo hoje. normal, com a defesa. No tempo, não tô nem falando dos pênaltis, tô falando no Uma tempo defesa de normal. João Ricardo ali. Quem acompanhou e assistiu sabe que o CRB não foi aquele dia, o torcedor do CRB nunca mais vai esquecer aquele jogo. É o Sport Palmeiras que você viveu da Libertadores. Porque foi uma coisa espetacular. Então, assim, nós elevamos muito o patamar do clube, né? E assim, os meus trabalhos na minha carreira, e eu vejo que a carreira está em evolução, os resultados também mostram isso. Pô, sou campeão estadual nos últimos 2 anos por time diferente, finalista de Copa do Nordeste, chegamos entre os 16 da Copa do Brasil com o CRB. Então, assim, é uma construção de um trabalho consolidado. Eu tenho conseguido permanecer nos clubes para a realidade do futebol brasileiro. Diferente dos meus trabalhos, é tudo de 1 ano, 1 ano e meio, a não ser agora lembro, mas foi por uma iniciativa própria, mas estava se desenhando também para um trabalho médio e longo prazo. E agora eu concordo com você quando você fala isso, porque talvez eu me arrependa na minha carreira de uma decisão tomada. Eu vim para o esporte em 2020 muito mais pela minha relação pessoal do que talvez tenha sido pelo movimento que eu deveria ter sido feito profissionalmente. Tá? Vim pela camisa, vim pela minha relação com o clube, mas acredito que não era o momento de voltar ali. Entendeu? Por não ter por o esporte não estar num bom momento estrutural, político, financeiro, e por tudo que eu estava vivendo no Confiança. Confiança era o líder da Copa do Nordeste. Melhor competição que o clube já fez, tanto que chegou na semifinal. Isso. Ali já estava classificado para isso. Possivelmente seria mais um título estadual, o clube já estava praticamente com o título encaminhado. Então foi um movimento que eu acho que talvez tenha sido um movimento errado que eu fiz na minha carreira até hoje. Mas não tem arrependimento, decisões são tomadas e a gente tem que conviver com ela e trabalhar em cima disso. Consequências. Mas hoje eu concordo com você que é um desenho diferente. O esporte me enxergou também pela relação com o clube, mas me enxergou pelo profissional e pelo trabalho que tem sido Eu, desenvolvido. pelo menos, Sem dúvida. assim, em nenhum momento E aí- eu considerei debater Daniel Isso. Paulista Foi dessa forma Salvador agora. de 16. Eu considero esse cara vem muito sólido nos últimos anos. E aí também é a minha avaliação pessoal e profissional é o momento de voltar para a Série A. É um momento com 27 jogos, com tempo para treinar, com a confiança que eu tenho, que o elenco, da qualidade que o elenco tem, com a possibilidade de melhoria desse elenco. É o momento de voltar para a Série A. É o momento de, como você diz, o Guará está fazendo um grande trabalho no Mirassol, está aproveitando a oportunidade. Eu acho que agora também chegou o meu momento de tentar esse salto profissional, porque uma boa campanha aqui no esporte, ela vai me consolidar também a estar hoje figurando no mercado de Série A. Eu já tive convites, e tive um recente agora, de um clube da Série A que me procurou no Remo, mas eu estava na véspera da final. Falei, vou fazer mais um título, que vai ser importante na carreira, no currículo, e neguei. Já tive em outros momentos também algumas situações que poderiam avançar para uma Série A, mas como a de agora, meu entendimento profissional, falei, não, agora é o momento de arriscar, é o momento de ir, foi com sucesso. E aí tem uma palavrinha no comunicado do Remo que chamou muita atenção da gente, Irredutível. que é irredutível. Né? O Remo expôs isso. Né? Sim. Ou seja, você tomou sua decisão. Você Não, porque assim, ó, não abriu o Remo até negociação, você não chegou colocou, para o presidente, aumenta o salário que eu fico. Né? e esse foi o meu desejo, porque às vezes acontece muito que a gente acaba pegando um rótulo que, sempre quando você recebe uma proposta, uma sondagem, você vai lá, eu quero aumento. Não era o meu objetivo esse. Então, assim, não houve 2 dias de conversa com o esporte, houveram menos de 24 horas, o esporte me fez uma proposta à noite, já tarde da noite, foi a primeira situação, começou a evoluir. No outro dia, na hora do almoço, foi sacramentado. Então, assim, não foram 2 dias como a própria nota ela coloca isso. E a questão do ser irredutível foi que eu comuniquei ao Remo uma decisão
O presidente do próprio Remo, ele falou, Daniel, tem alguma coisa que a gente possa fazer para reverter essa situação? Porque o presidente não tem, não é dinheiro, não é um projeto, é uma decisão que tem o lado pessoal e tem o lado principalmente profissional, de voltar à Série A, que eu acho que é o meu momento. Eu estou há 5 anos disputando a Série B, consolidado nesse mercado, fazendo bons trabalhos, mas eu acho que no meu pensamento, no meu projeto de carreira, eu preciso dar um salto, eu preciso arriscar. E acho que o momento é oportuno para isso. Então a decisão foi tomada ali, e o irredutível é isso, que não abrir margem para... E acho que se tivesse talvez aberto essa margem, eles teriam feito todo o esforço, acredito nisso, sem a menor dúvida. Mas não era o meu desejo. O meu desejo era de mudar, e é agora que nós conseguimos. Muito bem. Então, dessa forma, a gente chega aqui ao fim. Queria agradecer a Daniel pelo papo, de verdade. Seja bem-vindo de volta. Sempre uma honra trocar essa ideia com você. Agradecer também ao maestro e a Fred. Espero que vocês tenham curtido também essa entrevista. Daniel, obrigado, viu, meu irmão? Se escapar, não tem o que vai ter. Vai. Eu vi pintar, eu vi adesivar aqui, velho. E bota... Vira adesivo, metade vermelha e metade preta. Quando aconteceu em 2017, na minha coletiva, eu disse que eu precisava de música no ano seguinte, se acontecer... É verdade, é verdade. É verdade, é verdade. Esse é o adesivo com a música. E hoje a gente tá bom de fazer música também, né? Beleza, meu Mas irmão. eu que agradeço. Satisfação, Foi um velho. prazer falar com vocês mais uma vez. Obrigado, obrigado. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.